Olá, tudo bem? Este é o programa Ação Urbana e, como eu costumo dizer, agora aqui na BH News TV, conversando sobre assuntos importantes da cidade de Belo Horizonte e de outras cidades também, cidades médias, cidades grandes, com seus problemas e com as suas soluções. Eu queria lembrar que hoje no Brasil, 85% da população brasileira mora em núcleos urbanos, mora nas cidades, cerca então de 170 milhões de pessoas, com todas as suas consequências de um ser humano, com o seu modernismo aí também. E nós vamos conversar hoje sobre uma questão muito interessante aqui da cidade de Belo Horizonte, mas que tem a ver também com Contagem, é importante para a região metropolitana, é importante para Minas Gerais, é importante para o Brasil e pode se tornar importante para o mundo. Nós vamos conversar sobre a questão da Pampulha, da região da Pampulha, da bacia da Pampulha, da Lagoa da Pampulha e do espelho d'água da Lagoa da Pampulha. E o nosso convidado é Oswaldo Aleixo, a quem eu agradeço, Oswaldo. Muito obrigado a você por estar aqui conosco no Ação Urbana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente debater um assunto tão importante e interessante e no momento. Eu queria dizer que o Oswaldo Aleixo é engenheiro eletricista, formado em 1973 na Pontifícia Universidade Católica, depois fez mestrado em recursos hídricos e saneamento ambiental no DESA, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, Oswaldo Aleixo é engenheiro e é também mestre nessa questão de saneamento ambiental. Oswaldo, vamos começar falando bem da Lagoa da Pampulha, nós vamos voltar 75 anos atrás, nos anos 40. Prefeito de Belo Horizonte, o grande Juscelino Kubitschek, que, na verdade, que idealizou, que construiu a Pampulha, junto com Oscar Niemeyer, qualquer coisa assim. A Pampulha, efetivamente, vamos voltar 75 anos atrás, era muito bonita, não, Oswaldo Aleixo? Sim, é uma construção de grande impacto no paisagismo, no clima da região, na beleza e conforto do lazer, e um grande realmente espaço de convivência do município e de visitantes. Enfim, é um cartão postal realmente da cidade. Vamos lembrar aqui rapidamente, além da Lagoa da Pampulha, você tem o Museu de Arte Moderna, que foi o Cassino, você tem a Casa do Baile, você tem a Casa do Prefeito, tem a Igreja de São Francisco de Assis, a famosa igrejinha da Pampulha, muita coisa interessante de se ver. E aí há uma questão, a sociedade de Belo Horizonte ajuda a preservar esse conjunto arquitetônico? O poder público, seja a prefeitura, seja a Copasa, seja outros órgãos, ajudam na preservação desse conjunto arquitetônico, que tem também, Oswaldo, queria acrescentar à sua lista, uma importância cultural muito grande para a cidade de Belo Horizonte, para Minas e para o Brasil, não? Sem dúvida, com esse patrimônio todo existente, inclusive na perspectiva de se transformar num patrimônio da humanidade, quer dizer, precisamos realmente valorizar isso e adequar todo esse cenário para ser efetivamente aprovado e enquadrado nessa categoria de patrimônio cultural da humanidade. É exatamente o que eu queria conversar com você, Oswaldo. Agora nós vamos dar um pulo de 75 anos, vamos chegar agora em 2015. A prefeitura tem o nosso apoio de todos os sentidos para que aquela região da Pampulha seja transformada em patrimônio cultural da humanidade. Mas lá também, Oswaldo, além da beleza, dos aspectos positivos, todos que você colocou, tem seus problemas. Se fosse hoje o parecer da Unesco, que é o órgão da ONU que cuida da questão de patrimônio cultural, que cuida da questão da educação, a Unesco aprovaria a região da Pampulha como patrimônio cultural da humanidade? Hoje? Absolutamente não, Ronaldo. Absolutamente não. Por quê? Dadas as condições inadequadas completamente sob o ponto de vista da qualidade da água, e com que a água se caracteriza por um líquido incolor, que não tem odor e que não tem sabor, e que tem uma qualidade saudável e não uma qualidade de altamente perigosa, como é o caso que está lá. Inclusive, para quem transita por ali, é um grande transmissor de doenças
bastante graves. Nós vamos conversar sobre isso. Por enquanto, nós estamos no problema de embelezamento da Pampulha, das coisas positivas. Nós estamos aqui ufanistas, dissemos, Belo Horizontinos, e elogiando a Pampulha, né? Para se transformar no patrimônio cultural da humanidade. Esse parecer deve sair o ano que vem, em 2016, e esse parecer é dado pela Unesco. O Oswaldo Aleixo, que é estudioso da Pampulha, está nos dizendo, e eu concordo com ele, que se fosse hoje, julho de 2015, a Unesco daria bomba nessa solicitação da Prefeitura de Belo Horizonte, mas tem tempo para recuperar. Oswaldo, você falou um pouco na questão da água. Nós vamos falar da qualidade da água também, é lógico, do espelho d'água da Pampulha. Mas eu quero lembrar que há pouco tempo atrás, nós tínhamos lá 18 bilhões de litros de água. Hoje nós temos cerca da metade disso. Cadê os outros 9 bilhões de litros d'água que estavam na Lagoa da Pampulha, Oswaldo? Quem é que sumiu com essa água? Para não falar que quem corrompeu essa água. Esse fato aí, ele se deve à questão de assoreamento, quer dizer, a barragem que foi instalada com a finalidade de regularização da vazão e equilíbrio climático e retenção de possíveis inundações, ela foi perdendo a sua capacidade justamente por falta de dragagem dos sedimentos que vêm das drenagens da bacia, de toda a bacia. À medida que você ocupa a bacia e utiliza a bacia, você gera impermeabilizações que fazem o fluxo levar sedimentos para a lagoa. Então, é necessário uma manutenção permanente para a retirada dos sedimentos, porque além de oclusar, além de assorear o reservatório da barragem, reduzir a sua capacidade, eles acumulam, os sedimentos acumulam os maiores níveis de concentração de contaminantes. Se nós tirássemos toda a água e colocássemos uma água limpa no reservatório da Pampulha hoje... O que você teria? A água ficaria totalmente contaminada em pouco tempo, porque há uma ventilação que ocorra, há uma inversão térmica que movimente a coluna d'água, todo essa concentração de contaminantes, ela se dispersa na coluna d'água. Então, precisamos mudar a abordagem e o foco ao analisar a questão ali para incluir todos os fatores de contaminação, Oswaldo, que não se reduzem simplesmente ao esgoto. Oswaldo, você vai me dar licença, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco falando da solução da água da Lagoa da Pampulha. Eu quero dizer então que nessa época que você fala tanto aí em corrupção, é preciso saber quem foi que roubou os 9 bilhões de litros d'água que sumiram da Lagoa da Pampulha. Voltamos daqui a pouco falando da poluição da Pampulha como um todo. Já, já. Voltamos com o segundo bloco do programa Ação Urbana, hoje conversando, debatendo com o engenheiro, com o mestre em saneamento ambiental Oswaldo Aleixo sobre a questão importantíssima da bacia da Pampulha, da lagoa da Pampulha, do espelho d'água da Pampulha. Todas essas questões nós estamos debatendo com Oswaldo Aleixo, que conhece muito bem o assunto. Oswaldo, nós falamos no primeiro bloco enaltecendo a Lagoa da Pampulha, as suas belezas arquitetônicas, e belezas naturais também, né? A própria lagoa muito bonita. Só que agora você terminou falando da questão do assoreamento, né? Do carreamento de solo para a Lagoa da Pampulha, que diminuiu muito o corpo hídrico de 18 bilhões de litros de água para 9 bilhões de litros de água. Eu queria trocar uma ideia com você. A região toda da Lagoa da Pampulha, chamada Bacia da Pampulha, tem 98,4 quilômetros quadrados. Muito maior do ponto de vista dimensional, territorial, do que muitas cidades do Brasil. E muita gente também muitas pessoas moram nessa região aí da Bacia da Pampulha. Conta para nós, então. Olha, a questão da ocupação da bacia é uma questão que vai demandar
um constante trabalho de interceptação, de caça de esgoto, de sistemas de drenagem. E há uma recomendação mundial que para você manter os fluxos d'água, você deve criar pequenas barreiras também, barragens, para retenção e regulação das vazões, porque na medida que você vai ocupando a área, a velocidade da água vai aumentando muito. Então, diminui a infiltração, então diminui a circulação do fluxo de água. Isso é resolvível, você resolve isso fazendo barragens para aumentar a infiltração. Então, é um trabalho permanente também, essa questão da drenagem, né? Então, dizer que nós vamos esperar a drenagem ficar concluída para fazermos a etapa seguinte, não é verdade. Isso é um processo contínuo de ocupação, interceptação, tratamento, né? O recomendável hoje é você estabelecer um ponto de tratamento na bacia que possa coletar todo o lixo, toda a contaminação não interceptada e resolver, potencializar aquele local para que ele cuide da recuperação da contaminação. Oswaldo, quem passava na Lagoa da Pampulha, na Avenida Otacílio Negrão de Lima, via sempre duas dragas trabalhando lá, deve ter feito um trabalho bem feito do ponto de vista de engenharia, e foram retirados aproximadamente 800 mil metros cúbicos de resíduos dentro da Lagoa da Pampulha. Sim. Mas parece que você fala, então, que a questão não está resolvida. Não, essa questão não se resolve com uma frente de trabalho, vamos dizer assim. Isso é um trabalho permanente que precisa ser feito para não haver essa acumulação tão volumosa que houve pela falta da manutenção, né? Então, a Pampulha pode ser vista como um espaço, uma bacia que tenha que ter um programa de manutenção permanente. Vamos começar a falar agora, então, da qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Você é engenheiro, tem um mestrado nessa área e parece que você classifica a água em 4 níveis. É isso mesmo? Sim, a água é classificada em classes de acordo com o uso, né? Você tem a classe 1, que é a classe especial, que é para consumo direto, a classe 2, que é uma classe que é utilizada para o consumo humano após um tratamento, um nível de tratamento, a classe 3, que você também pode fazer um tratamento mais aprofundado e usar, e a classe 4 é uma classe que só é destinada para navegação, praticamente para navegação, porque a qualidade da água não permite nem você ter um contato direto com a água. Hoje você classificaria as águas da Lagoa da Pampulha em qual dessas classificações? 1, 2, 3 ou 4? Como classificação oficial seria 4, mas a qualidade que apresenta a água hoje, ela não tem condições de ser classificada como 4, porque na verdade nós temos ali um reservatório de água praticamente morta, né? E totalmente contaminada. Mas se não pode ser 4, qual a classificação que teria então? É uma água pior do que a classe 4, né? Nós temos que sair de uma situação praticamente de revitalizar realmente todo o corpo da água. Oswaldo, quando você pega a água com boa vontade, com as duas mãos assim, quando você pega uma água de mina, por exemplo, toma, você vê aquela água limpa, daquela água transparente, parece até que saborosa, né? Falam que a água é incolor, que a água é inodora, isso é outra questão, nós vamos discutir. Mas quando você passa na Lagoa da Pampulha, a gente vai muito lá, a gente vê a água da cor verde. O que significa aquela tonalidade, aquela cor verde na água da Lagoa da Pampulha? Olha, primeiro é um erro você chegar ali e achar que a água está maravilhosa, mas em termos de qualidade, a água verde é o sinal exato do nível de contaminação. Quanto mais verde tiver, é sinal de acúmulo de plantas, né, de vegetação, de bactérias que se desenvolve de forma acelerada devido ao excesso de nutrientes que se encontra na água. Se a água está verde é porque tem poluição. Tem poluição, tem poluição.
A água precisa ser transparente e incolor. No máximo, ela pode tomar a tonalidade azulada ou um verde mais claro, que é reflexo de luz. Mas com esse verde que você vê lá, é sinal de total poluição. Eu vou ser agora, usar uma expressão um pouco forte aqui, quando às vezes a gente passa na Lagoa da Pampulha, vê um odor ruim, na verdade a gente vê um fedor. Por que isso, Oswaldo Aleixo? Olha, esse é o estado de decomposição da matéria orgânica que se encontra dentro do reservatório, principalmente no fundo do reservatório, que à medida que as plantas vão nascendo, desenvolvendo, elas vão atingindo um estado de maturidade que elas vão morrendo também e aquilo desce pro fundo do reservatório e entra em decomposição. Nessa decomposição são gerados vários gases, né, tipo metano, e esses gases eles vão para a superfície e provocam esse odor. Tanto que na hora que você for fazer a limpeza nessa área, a tendência nos primeiros momentos é de aumentar esse odor, porque você vai revolver essa camada. Oswaldo, nós vamos agora a um novo intervalo, voltamos daqui a pouco, só que aí nós vamos apontar as soluções de engenharia para melhorar a qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Voltamos já já. Voltamos para o terceiro e, infelizmente, o último bloco do programa Ação Urbana, hoje conversando com Oswaldo Aleixo, que é engenheiro, que é mestre em saneamento ambiental, e falando um assunto importantíssimo para todos nós, que é a Pampulha, a Bacia da Pampulha, a Lagoa da Pampulha. E agora, nesse terceiro bloco, nós vamos conversar mais sobre a questão da qualidade da água da Lagoa da Pampulha e apontar que tem solução técnica para melhorar a qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Tem solução técnica ou não tem, Oswaldo Aleixo? Tem solução técnica. O que nós precisamos fazer ali imediatamente é mudar a abordagem, o foco e a tecnologia. Vamos por etapa, vamos mudar a abordagem. A abordagem, ela precisa ser expandida para o cenário de toda a bacia e considerando os diversos tipos de interferência e de poluentes que contribuem para esse estado da água que se encontra hoje. Ou seja, nós temos ali várias cisternas, nós temos várias fossas em torno, tudo isso contribui, água subterrânea contribui, ventos e chuvas contribuem, poluentes sintéticos, tipo garrafas, plásticos, pneus, que são trazidos pela chuva. Nós temos poluição de fármacos. Então, assim, a questão não se restringe especificamente a esgoto. Então, a abordagem é nesse sentido. E também o lixo que existe ali, que escorre, precisa de uma tecnologia específica para tirar esse lixo, não só da superfície, como do fundo. Então, a abordagem é essa. Dentro do conceito mais ambiental, ou seja, você analisa fontes, vias de transmissão da contaminação e receptores. Então, precisa de compreender esse processo. Quais são as fontes, quais são as vias de contaminação e que impacto os receptores estão recebendo. E o que precisa mudar no foco? O foco é que precisa ser definido que o objetivo é melhorar a qualidade da água e não outra coisa qualquer. E melhorar a qualidade de uma água significa você ter a quantidade certa de oxigênio na água. Você falou também a questão da mudança da tecnologia. O que tem que mudar na tecnologia? A tecnologia, ela não deve ser a tecnologia de tratamento de esgoto. Qual a tecnologia que deve ser? A tecnologia deve ser uma tecnologia de recuperação
do equilíbrio ecológico da água, ou seja, você precisa regenerar o poder de autodepuração da água. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Você injeta 3 bilhões de litros de oxigênio na lagoa. O famoso O2. O famoso O2, né? Agora, a injeção precisa de ter uma tecnologia específica, porque, dado que o oxigênio não se mistura na água, essa mistura tem que ser feita sob uma certa pressão. Então, você tem que transformar o oxigênio em pequenas microbolhas que vão penetrar entre as gotas da água, vamos dizer assim, e vão limpar cada gota de água. O processo é nesse nível aí. E do ponto de vista bacteriológico, que a Pampulha apresenta hoje, o fator de não conformidade da Pampulha, o maior fator é a presença de cianobactérias, que são bactérias carcinogênicas, e coliformes fecais. E como é que resolve isso, Oswaldo? A resolução disso é com o ozônio. O3. É o O3. O O3 produzido no local, ele é capaz de fazer uma desinfecção absoluta, tanto das cianobactérias, que são bactérias carcinogênicas, como do coliforme. Agora vamos para a parte operacional. Você falou em oxigenação e falou em ozonização. Mas como é que faz isso, Oswaldo Aleixo? Olha, existem tecnologias hoje que têm condições de fazer um trabalho de recirculação da água. Porque, veja bem... Como é que você recircula a água? No tratamento convencional, você passa a água por uma estação fixa uma vez. Então, você tem chance de melhorar a qualidade da água uma vez. No tratamento recomendável, você pode e deve recircular a água quantas vezes for necessária, passando pelo oxigênio e pelo ozônio, sem usar nenhum produto químico, até a qualidade da água chegar no ponto. É esse que é feito. Você tem que ter uma máquina que faça um processo de sucção de alta capacidade, né? E que passe 1, 2, 3 vezes naquele ambiente e limpa o ambiente. Oswaldo, é um quando você fala oxigenação, simples. O famoso O2, a gente entende e fica satisfeito. Quando se fala no O3, o famoso ozônio, a gente fica preocupado, até porque nós somos ambientalistas, estudamos que de repente tem uma grande concentração de ozônio aqui na atmosfera, na cidade de Betim, que é a cidade industrial. Mas o ozônio, então, é um vilão ou o ozônio é um herói? O ozônio vai ser sempre um herói. Por quê? Mesmo em Betim? Em qualquer lugar, né? Porque ao redor da Terra se formam a atmosfera, e a atmosfera é constituída de uma massa de gases, né? E isso vai ficando rarefeito à medida com a altitude. Então, a primeira função natural do ozônio é, a cerca de 30 quilômetros da Terra, ele cria uma camada de ozônio que ela é até bem rarefeita, mas ela é suficiente para proteger a vida na Terra dos raios ultravioleta. Nós vamos ficar na nossa Pampulha aqui, senão nós vamos para outro programa aqui. Você falou então que a oxigenação mais ozonização, que dá para resolver a questão da qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Dá. Você é engenheiro, você tem mestrado, né? Se você fosse o dono daquela região lá, você garante que a água da Lagoa da Pampulha ficaria limpa? Fica limpa, reutilizável e em condições de ser usada para consumo humano até. Dá para pescar na Lagoa da Pampulha? Dá para pescar, dá para navegar, dá para fazer prática de esportes e tudo. Nadar? Também. Nós ouvimos aqui as informações, então, técnicas e otimistas do engenheiro Oswaldo Aleixo sobre a questão da Lagoa da Pampulha, e esperamos que isso venha acontecer. E mais ainda, esperamos que a Pampulha efetivamente se torne um patrimônio cultural da humanidade. Para isso, as autoridades, órgãos públicos precisam trabalhar mais e a sociedade participar. Até o próximo programa.